Olha, a minha avaliação sobre ruptura institucional não tem a ver com a proeminência da candidatura do Bolsonaro, nem com as reações que ela gera. Tem a ver com a percepção que eu tenho de que desde o impeachment da Dilma Rousseff e também em função de outras características que estão até trabalhadas mais nesse artigo que a gente divulgou no site, se inaugurou, como frequentemente se inaugura, um período político de quase suspensão, de quase anomia, de vale tudo, para usar uma expressão popular e não acadêmica, e que é muito caracterizado frequentemente depois dessas graves ocorrências, tipo a morte súbita de um chefe de Estado ou o julgamento de um chefe de Estado. Esses períodos posteriores a esses eventos traumáticos no ambiente da política costumam inaugurar fases de crise institucional ou de desarranjo institucional, que é o que eu acho que a gente tem vivido desde o impeachment, né, que se caracteriza pelo vai e vem do poder judiciário, por uma série de medidas excepcionais do poder executivo, como o abuso dessa legislação de garantia da lei e da ordem, e uma série de esgarçamentos do plano institucional que marcam essas fases. O que está acontecendo não é decorrente apenas da chamada polarização, né, entre as candidaturas, ou da existência de um candidato militarista, golpista e autoritário, mas é decorrente de todo esse esgarçamento que costuma marcar esse tipo de fase. Olha, os militares brasileiros, eles não apenas se entendem como poder moderador, como eles contam com uma cláusula constitucional, que é o artigo, se não me engano, é o 142. Enfim, esse artigo atribui às Forças Armadas o papel, além dos papéis óbvios de defesa externa, etc., também a garantia da lei, da ordem, da segurança interna. Isso foi uma conquista dos militares na Constituição de 88, foi quase uma imposição dos militares. Então não se trata apenas deles se entenderem como poder moderador. Eles de fato têm essa prerrogativa constitucional. Esse artigo da Constituição é uma aberração, é antidemocrático, já que não se deveria dar aos militares essa proeminência sobre o poder civil, embora a Constituição diga que eles só agirão se convocados pelos poderes constituídos. Ainda assim é uma atribuição demasiada que não deveria haver. Nunca houve no Brasil, desde a redemocratização, nenhum governo civil que tenha conseguido estabelecer uma proeminência sobre os militares. Essa é uma grande falha, inclusive de governos muito positivos que tivemos, os do Fernando Henrique Cardoso e o do Lula. Nem mesmo esses governos conseguiram estabelecer essa proeminência. Os militares sempre pairaram como um tipo de superioridade sobre o poder civil. Então, nessa quadra agora em que a gente tem se avizinha a vitória de um candidato que é claramente militarista, além de ter assessores golpistas e ter um discurso autoritário, muito provavelmente o governo de Jair Bolsonaro vai
atribuir um papel muito preponderante a esses personagens. Inclusive já se cogita de nomes para ministérios, etc. Quando há um partido de esquerda no poder, como já houve, né, o PT, vamos dizer que seja de esquerda, ou mesmo um partido social-democrata, como foi o caso do PSDB, os militares tendem a refluir um pouco, né? Mas veja que mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso ou do Lula, os governos do Lula, do PT, mesmo nesses governos os militares sempre foram muito proeminentes. Para o Fernando Henrique Cardoso conseguir fazer a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, que era uma comissão que reconhecia apenas o óbvio, quer dizer, o morto está morto e tem que se dar um atestado de óbito. Mesmo isso foi uma luta tremenda. E todo mundo se lembra como foi difícil para os governos todos, tanto do PSDB quanto do PT, implementar medidas da chamada justiça de transição, que só se inauguraram 10 anos depois do fim da ditadura, em 95. E a comissão da anistia, a comissão da verdade, as indenizações, tudo isso foi uma luta contra os militares e foi preciso muita negociação com esses militares, de modo que se houver um governo novamente de esquerda, provavelmente esses militares não teriam seguramente a proeminência, a visibilidade que vão ter no governo Bolsonaro. Mas o problema não é de governo, o problema é da Constituição, que tem esse artigo absolutamente absurdo, que atribui esse papel aos militares no Brasil. Eu acho que hoje nós vivemos, em termos da conjuntura política assim, mais imediata, um quadro assim, de grande ressentimento, né? As pessoas se sentem muito ressentidas, todas as pessoas não se sentem adversários políticos. E é preciso ter atenção para o fato de que uma parcela muito significativa da população mais pobre, a que ganha, digamos, até 5 salários mínimos, votou majoritariamente no primeiro turno, nesse candidato que tem esse discurso autoritário, militarista, golpista, racista. Eu não creio que a população brasileira seja militarista, golpista, fascista ou o que seja. O que eu creio é que há um enorme ressentimento da população, sobretudo mais desassistida, com décadas e décadas e décadas de falta de atenção do Estado em relação aos serviços mais básicos da educação, da saúde e da segurança. Então há um enorme ressentimento que, ao contrário de outros analistas, eu não creio que seja apenas antipetista, como se diz, mas é um ressentimento contra as elites em geral. Essas elites, inclusive elites intelectuais, elite política, em termos gerais, social-democrata, esquerda, liberais, que não conseguiram, nos últimos 30, 40, 50 anos, dar resposta a essas necessidades mais elementares da população. A anistia de 79, ela foi a cláusula básica da transição da ditadura para a democracia. Cláusula básica porque os militares não queriam, sobretudo não queriam, serem julgados. E a anistia de 79, ela concedeu esse perdão absoluto não apenas aos militares,
Muita gente esquece disso. Mas a todas as pessoas, inclusive os civis, e foram muitos que cometeram crimes de violações aos direitos humanos. Muitos civis participaram da repressão também, além dos militares. Toda essa gente foi perdoada e, portanto, nós tivemos uma transição sem uma ruptura clara com o passado, ao contrário do que houve na Argentina, por exemplo, sem essa ruptura que então marcou a transição brasileira para a democracia, com esta mácula de uma aparente injustiça e falta de julgamento. Então, talvez o fato de nós não termos enfrentado esse passado de uma maneira mais direta, mais efetiva, né, tenha ensejado consequências muito negativas. Uma delas é essa, a da Constituição de 88, que atribuiu aos militares esse papel tão preponderante na sociedade, né, de guardiões da segurança pública. Isso certamente decorre do fato de que não houve um enfrentamento efetivo do passado, graças à lei da anistia de 79.